Olá, eu sou Thelma Lima, biomédica e anatomista e atuo na área da estética há mais de 22 anos. Eu dediquei a minha vida à beleza das mulheres. O protocolo Bumbum de Coração foi desenvolvido por mim. Depois de muita pesquisa, muitas tentativas, nós chegamos nesse procedimento chamado Bumbum de Coração, que é a perfeição do bumbum feminino. O que nós usamos nesse protocolo? Ácido hialurônico, por exemplo. Por que a gente usa o ácido hialurônico? Porque o ácido hialurônico, ele vai agregar em si mesmo, cada molécula, 1000 vezes o seu tamanho em água. Então, isso vai fazendo preenchimento do local. E isso é muito importante para começar a moldar os glúteos e chegar aonde a gente quer, que é o bumbum de coração. Nós também utilizamos, por exemplo, colágeno. Por que o colágeno? Colágeno é a proteína mais abundante que nós temos no corpo. Só que depois dos 20 anos, o que acontece com esse colágeno? A produção começa a cair. E é o colágeno que dá firmeza no nosso tecido. Então nós começamos a ficar com a pele mais flácida. E os glúteos também, eles vão diminuindo, vão ficando caidinhos. Por isso que ele também faz parte deste protocolo. Também trabalhamos com silício orgânico. Mas por que o silício orgânico? Porque sem o silício orgânico, o nosso corpo não vai conseguir formar o ácido hialurônico. E se ele não forma o ácido hialurônico, eu não consigo o preenchimento que eu quero. Então vocês percebam que tudo isso são substâncias que o nosso corpo produz naturalmente. Também vamos utilizar elastina. Por que a elastina? Porque é uma proteína que vai dar aquela sensação de pele mais macia, de luminosidade nos glúteos, deixar ele mais macio. E isso é muito importante para formar o bumbum de coração, aquele bumbum redondinho, bonitinho. Então, o que nós fizemos? Nós tentamos inúmeras concentrações e reticulações do ácido hialurônico, até que nós chegamos na formulação que faz do bumbum de coração um procedimento único, um protocolo exclusivo. O bumbum de coração, às vezes as pessoas me perguntam, Thelma, eu posso ter alergia desse procedimento? E a resposta é não. Não há a menor possibilidade de você ter alguma reação com o protocolo bumbum de coração. Por quê? Porque todas as substâncias usadas existem naturalmente no seu organismo. Por isso que o seu organismo reconhece. E como que ele funciona? Bom, ele funciona bioestimulando, ele é um bioativo que vai estimular aquilo que o seu corpo tem. Por isso que o procedimento é duradouro. Porque quando o ácido hialurônico entra no seu organismo, o seu corpo entende que é uma substância que ele conhece. E qual é a função do ácido hialurônico? Ele é a molécula de ancoragem. É nele que a elastina, a água, o colágeno vai se ancorar e começa a dar sustentação à pele, volume à pele. Também tem o colágeno que a gente vai colocar, e não é só o que a gente coloca, ele vai bioestimular aquilo que você já tem, só que começou a produzir menos. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma grande quantidade de colágeno, mas o meu colágeno não pode ficar voando aí. Ele precisa de um lugar para se ancorar. E quem é esse cara que vai ancorar, que vai segurar ele, que vai manter ele ali? O ácido hialurônico. Eu preciso também que o seu corpo continue produzindo ácido hialurônico, mas ele parou de produzir por quê? Porque o seu corpo parou ou diminuiu muito de produzir silício orgânico. E eu preciso do silício para ter o ácido hialurônico. Por isso que também neste protocolo existe uma concentração de silício orgânico, porque além do ácido hialurônico que a gente coloca lá e ele está pronto, o seu corpo tem matéria-prima para produzir mais. E isso é muito importante. Vai formando, moldando o bumbum de coração.
Mas é só isso? Claro que não. Existe um mapa de aplicação. Então você precisa entender que a anatomia de cada glúteo é diferente. E dependendo da anatomia do seu glúteo, é que eu vou formar os mapas de aplicação para bioestimular todas essas substâncias para que comece a formar a bolinha, ficar arrebitadinho, bonitinho, ficar com aquela covinha embaixo ali da sua bundinha, ficar bem redondinho e bonitinho, para quando você colocar uma calça, uma saia, ficar marcado as duas bolinhas do coração. Então, o bumbum de coração, ele tem que ser aplicado no mapa correto. Não adianta eu aplicar de qualquer jeito. Eu preciso entender de anatomia para saber em que pontos eu devo estimular o crescimento, o aumento desse glúteo. E lembrando que ele vai ficar firminho ali. Então, é importante que ele esteja, as aplicações estejam nos locais corretos e exatos para que forme o bumbum de coração. Mas é só isso? Não. Existe também as massagens que nós fazemos para que bioestimule, para que toda essa substância se bioative dentro do seu organismo. Por isso que nós fazemos a massagem principal no dia do protocolo e você vai fazer as massagens em casa para que aquilo fique estimulando por muitos dias. Por isso que no primeiro dia você vê o primeiro resultado e fala, nossa, amei, estou apaixonada. Mas, bom segredo, não é nada diante do que ele vai ficar. Durante 20 dias, os seus glúteos vão continuar crescendo e modelando e ficando firme, porque nós colocamos as aplicações nos locais corretos para que ele forme aquela bundinha bonitinha em formato de coração. Isto é o bumbum de coração. São bioestimuladores que vai se ativar dentro do seu organismo. Por isso que você nunca terá, por exemplo, uma reação contra qualquer substância do bumbum de coração, porque são substâncias que o seu corpo produzia em abundância, mas que com o passar dos anos a gente vai produzindo menos. Uma outra pergunta que me fazem, Thelma, eu já tenho 50, 60 anos, eu posso fazer? Claro que você pode, você deve. Eu tenho 54 anos e eu faço. E eu adoro, porque eu adoro usar vestido. E eu gosto que a minha bundinha fique ali, redondinha em formato de coração. Daí você coloca um vestido, um salto alto, fica top. Então pode ser para menina mais jovem que não está contente com seus glúteos e pode ser para senhora que já tem flacidez instalada, não tem idade para bumbum de coração, não tem idade para eu me sentir linda e poderosa, não tem idade para eu parar o trânsito. Então, se você quer realizar o sonho da sua vida, de ter um bumbum durinho, empinado, redondinho, com formato de coração, em algum lugar aqui desta tela tem o meu contato. Me chama lá que a gente vai conversar e realizar o sonho da sua vida. Um grande beijo para você, fica com Deus.